missionário Danilo, amém? Vai nos abençoar nessa noite, e você abra o seu coração, amém? Para aquilo que Deus tem. Fica à vontade, você está em casa, tá bom? A paz do Senhor, povo de Deus, amém? É uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Sou lá de Manaus, com minha esposa, como o pastor já falou. Me senti muito agraciado por Deus estar aqui e também por esse pastor abençoado aqui que tem assim cuidado de nós aqui, com a minha vida, a vida da Camila. Tem assim nos dado todo um carinho, tem estado conosco, tem nos levado para a cidade toda aí, nos levou em vários lugares assim, e Deus vai honrar a vida dele de uma maneira tremenda. Pouco assim que eu conheci o pastor Julian, percebi assim um carisma, virtudes muito fortes de Deus na vida dele, e sei que quem estiver debaixo da cobertura dele, desta igreja, vai prosperar de uma maneira tremenda, amém? Aleluia. Convido você a ficar de pé sem demora. Aleluia. Abra sua Bíblia, você que trouxe aí a sua espada afiada de 2 gumes. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo é o 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Todos acharam, irmãos? Amém? Então diz assim a palavra do Eterno. Então um dos criados respondeu: eis que eu vi um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar. Diga comigo, irmãos, que sabe tocar, e é valente, e vigoroso, e homem de guerra, prudente em suas palavras, bonito, e o Senhor está com ele. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Amém? Glória a Deus. Fique de pé ainda, vou orar ao Senhor. Pai, nesse momento eu te peço, eterno Deus, estou aqui, o Senhor me trouxe pela tua misericórdia, pela tua graça, eterno Deus, que eu desapareça, que o Senhor apareça, que o Senhor me use de uma maneira tremenda neste lugar. Esquadrinha, fala ao coração do teu povo, eterno, que esta palavra seja, como sempre foi, Pai, apta a discernir intenções e pensamentos do coração, eterno Deus, e que ela entre trazendo divisão da alma e do espírito, porque a alma são os sentimentos e as emoções, e que ela divida, Pai, para que esse conflito da alma e do espírito seja totalmente dividido, e que esse povo que estiver aqui seja abastecido pela tua glória, seja abastecido pela tua presença, seja abastecido pela palavra que irá sair da minha boca, porque ela não retornará vazia, ela prosperará para aquilo que ela foi designada. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, se faça presente aqui, amém? Podeis se assentar glorificando o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Conhecemos a história de Davi, um homem, um jovem, vamos dizer assim, muito agraciado por Deus, um jovem cheio de virtudes e atributos do Senhor, um jovem que possui um quesito de atributos que, quando olhamos para a vida dele, às vezes admiramos tantas coisas maravilhosas na vida de Davi, mas não sabemos no intrínseco o que Davi passou, o que Davi sofreu para ele chegar onde ele chegou. Percebemos que Davi é um jovem que sempre a gente percebe nas escrituras, um jovem cheio de autoestima, cheio de coragem, cheio de ânimo, mas também um jovem que enfrentou os momentos de tristeza na sua alma, os momentos de dificuldade na sua alma, os momentos que o colocaram para baixo, e pegamos Davi orando dizendo: ó alma minha, por que tu se abates? Davi chegou a um momento na sua vida em dialogar, em conversar com Deus neste nível. Mas deixa eu voltar algo para você entender o que eu quero pregar para você aqui hoje. Davi era um jovem que apacentava as ovelhas de seu pai no curral, dentro do pasto, dentro do matagal. Ele vivia ali cuidando das ovelhas,
como se fosse um filho que fosse um pouco rejeitado. Não estou dizendo literalmente, mas um pouco rejeitado. Ser o menor e ser um dos filhos talvez desprezado. Pois os filhos de Jessé, como Eliabe, era um homem de guerra, um homem de patência forte, um homem talvez bonito, cheio de graça e de virtude. E aí, irmãos, nós conhecemos a história de Davi, e a Bíblia nos ensina uma verdade tão profunda para mim e para você, que quando você sair desta igreja hoje, a tua vida não vai ser mais a mesma. Quando você sair daqui, a tua mentalidade será diferente. Quando você sair daqui, as tuas convicções espiritual estará mais fortalecida no Senhor. Amém? Davi, irmãos, vamos falar do rei Saul. O rei Saul, irmãos, era um rei que estava no trono, certo? Quem levanta o rei Saul é o próprio Deus, manda Samuel levantar Saul como o próprio rei de Israel. Tudo bem, levanta ele como rei de Israel, mas chega a um ápice, chega a um momento na vida de Saul, que ele não está mais rendendo, que ele não está mais progredindo, que ele não está mais reverenciando ao Deus que ungiu ele sobre rei em Israel. Chega um momento na vida de um rei, que ele simplesmente senta no trono e não faz mais nada. Ele simplesmente não se preocupa mais com as suas obrigações como rei. Simplesmente ele esquece disso. A Bíblia diz que Deus mandava ele fazer uma coisa e ele fazia outra. Ele totalmente desobedeceu a Deus. O profeta Samuel chega na cidade de Jessé. Quando ele chega ali, irmãos, e ele manda chamar toda a família de Jessé. É então interessante o que eu vou pregar para você, e quero que você me dê a sua atenção, porque isso vai marcar a sua história. Amém? Quando ele chega naquela cidade, irmãos, para procurar os filhos de Jessé, porque Deus tinha dado uma direção, Deus tinha dado um propósito no coração de Samuel, e Deus disse: olha, Samuel, não olhe para a aparência, porque eu olho o coração. Não olhe pela beleza ou pela estatura, assim como eu olhei para Saul. Não olhe assim, mas eu olho o coração do homem. Eu sei que vocês que estão aqui nesse lugar, Deus conhece o coração de vocês. Eu não conheço vocês, conheço o pastor Juliano, a pastora Simone, o seu filho, mas eu não conheço o coração deles. Mas Deus conhece o coração deles. Samuel chega na casa de Jessé e manda chamar, e começa a vir um, vir dois, ele disse: não é esse, e começa a vir 3, e começa a vir 4, 5, 6, e quando ele chega no 7, ele diz: não tem mais não, acabou os filhos. Samuel, tem um, mas ele está apacentando as ovelhas no curral, não aprisco aí para dentro aí, para os matos. Mandem chamar ele, porque eu não vou sentar nesta mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chega, irmãos, o próprio Deus testifica e diz para Samuel: é esse menino que eu quero, é esse menino que eu vou levantar como um rei de Israel. É claro que se nós olharmos pela ótica humana, assim como Samuel tentou olhar, é incompreensível o que Deus está fazendo na vida de Davi. É confundível, é algo que não está ao nosso entendimento, porque um jovem, uma criança, a Bíblia diz que ele tinha 15 anos, ser levantado como rei de Israel, diante de seus irmãos, Eliabe, aquele que tanto sonhou ter um cargo ou ter uma patência, ou os outros irmãos também, que eram fortes, bonitos, talvez valorosos na sua época, mas Deus escolhe o menino lá do curral das ovelhas. Deus escolhe o menino que ele mora lá no curral das ovelhas, sem o saber de Saul. Saul não está sabendo dessa situação. A Bíblia diz que Samuel derrama a redoma de azeite sobre a cabeça de Davi. Ele unge Davi. Naquele exato momento, escute que eu vou falar para você, no exato momento que o rei de Samuel unge Davi a rei de Israel, o Espírito do Senhor sai de Saul e se apodera totalmente de Davi. O Espírito do Senhor sai totalmente de Saul e se apodera em Davi.
Agora Saul está sem proteção. Agora Saul, ele está percebendo que o seu reino está sendo tirado. Agora Saul está desprotegido. Ele não tem mais quem o proteja. Ele não tem mais quem o guie, quem o conduza, porque Saul desobedeceu os princípios de Deus. Uma coisa que eu quero trazer, uma realidade aqui para você e para mim, é que se eu e você, quem ungiu o rei Saul, irmãos? Quem ungiu, foi o homem ou foi Deus? Eu quero dizer uma verdade para você: se você não desenvolver o mistério que Deus te deu, Ele vai tirar, e Ele vai dar para outro. Se você não desenvolver o ministério de evangelização, de pregação, o dom do socorro, o dom de operar milagres, o dom de pregar, o dom de profetizar, Ele vai tirar de você e vai dar para outro. O homem para, mas o reino não para. O homem perece. Isaías 40, versículo 8 diz: murcha a erva e seca-se a flor, mas a minha palavra permanece para sempre. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra vai permanecer. Tudo passa nessa terra, mas o propósito do Senhor prevalece. Mas o que prevalece é aquilo que Deus tem projetado, aquilo que Deus tem arquitetado para Ele. Nós precisamos desenvolver aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Uma coisa interessante, chamo sua atenção, iremos permear nisso agora. É algo tremendo o que eu quero ensinar aqui. É algo maravilhoso o que eu quero que você entenda comigo. Vamos lá. Agora o Espírito do Senhor não está mais com Saul. O Espírito do Senhor não está mais na vida de Saul e nem do seu reino. Ele está em Israel sentado, achando que agora ele é o rei de Israel, achando que ele sempre vai permanecer ali. E ele sem saber, irmãos, que o reino dele já foi tirado no mundo espiritual há muito tempo. Ele não tem ciência disso. E agora Deus unge Davi como rei. Agora o Espírito da parte do Senhor é enviado para atormentar Saul. O Espírito, a Bíblia diz, da parte do Senhor é enviado para atormentar Saul. Sabe quem Saul chama para o reino dele? Olha o propósito de Deus. Uma criança de 15 anos, ou uma criança como nós, ou pessoas como nós na fé. Eu tenho 5 anos de fé. Ou uma pessoa como você que tem 10 ou 15 ou 20 anos de fé, ainda não entendeu e nem vai entender o que Deus tem para você, ainda não compreendeu e nem vai compreender, porque Deus é um Deus de mistério. Deus é um Deus de mistério, meu filho. Davi ainda não tinha entendimento, ele não media a proporção do que Deus ia fazer na vida dele. Deus trabalha por manifestações, Deus trabalha por mistérios. Vai acontecer coisas na vida de vocês, que vocês estarão vivendo dentro do Kairos de Deus, dentro do tempo de Deus, mas vocês vão perceber que vocês estão dentro do tempo do homem. Não, você está vivendo é o tempo de Deus. E quando a vitória e quando as promessas se concretizar, você vai começar a compreender, você vai começar a entender que o que Deus tem para você é verdadeiro, porque o que Ele promete Ele cumpre. Lá em Números 19, versículo 23, ele diz que Deus não é um para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu que a tua família vai ser restaurada, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu que Ele vai te dar um carro, eu não sei, ou algo material, o meu Deus é um Deus de palavra. O meu Deus é um Deus de promessa. E não importa o tempo, meu filho, e não importa a época ou a circunstância que tu está passando, se Ele disse que Ele vai te dar, se Ele disse que Ele te chamou segundo o seu propósito e vos designou, Ele vai te dar, para que você possa entender que Ele é um Deus de promessa, que Ele cumpre as suas promessas na terra. Aí Saul diz: tá, agora esse espírito da parte do... ele não entendia nem que era da parte do Senhor, Saul. Um espírito que o atormentava disse, agora ele pega os servos dele e diz: vão atrás de alguém que saiba tocar, ou que é levita, ou que é sacerdote, para que venha aqui para o meu reino, para que esse espírito que me atormenta possa sair de mim. Olha como Deus trabalha, olha como Deus funciona o seu plano na vida do homem.
Olha como Deus projeta algo. Ei, meu filho, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, ei, se Deus mandar o diabo fazer, até o diabo vai te abençoar, porque o nosso Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nada vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Nada vai mudar as tuas convicções em Deus, se você crê nesse Deus de verdade, nesse Deus da promessa. Não nesses deuses Baals de altares de pedras que são levantados nesta região e no mundo. Que esses deuses que a Bíblia diz que tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, tem pé mas não anda, não podem fazer nada por você. É apenas um Deus morto, um monumento sendo adorado, algo que não pode se expressar, que não pode dizer nada. Fala com o meu Espírito Santo, fala, porque Ele vai falar com você também. Pede algo dEle que Ele vai te dar, pede para Ele te ver que Ele vai te ver, porque o meu Deus é vivo, o meu Deus é vivo, querido. Aí Ele diz: ide atrás de alguém para mim, está comigo no meu reino, para me aliviar desta dor, para me aliviar deste sofrimento que este demônio, ou este anjo, ou alguma coisa está fazendo comigo. E Ele manda os servos irem, e eles chegam. Escute que eu vou falar isso daqui. Eles passam pelas províncias dos reis, eles passam pelas províncias dos palácios, eles passam pelos lugares onde estão os filhos dos ricos e não encontram ninguém. Eles passam por lugares, escolas de profetas, lugares onde as pessoas são intelectuais, bem vestidos, falam bem, conversam bem, se expressam bem, mas não encontram ninguém para estar com Saul no reino. Sabe onde eles vão achar? No meio do mato. Sabe, olha como Deus confunde as coisas. A Bíblia diz que Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo para confundir os que são, aqueles que não são, para confundir os que são. Olha como Deus trabalha. Olha a ótica de Deus. Ele pega um menino lá do meio do mato. Aí quando eles chegam lá, aí procuram Davi, e aí Davi conversa, Davi se expressa, Davi diz quem é ele. E quando eles chegam no reino de Saul, nós encontramos uma pessoa. Aí Saul disse como ele é. Ele é bonito, homem de guerra. Davi nunca tinha guerreado. Que homem de guerra é esse? Que homem de guerra é esse que Davi nunca tinha guerreado? Davi já tinha matado, era um leão. Davi já tinha matado, já tinha rasgado, era urso no meio. Davi já tinha algo na vida dele, que ele se considerava um homem de guerra. Se ele matou um leão, um homem era coisinha para ele. Se ele matou um urso, um homem era um nada na frente dele. Aí quando Saul recebe esta resposta, ele é bonito, valoroso, homem de guerra, prudente nas palavras, ruivo, os seus olhos são belos, e o Senhor está com ele. Pois o Senhor não estava mais com Esaú, o Senhor estava com Davi agora, porque ele percebeu a manifestação de Deus na vida de Davi. Ele compreendeu a manifestação na vida de Davi. Eu quero dizer uma verdade para você aqui hoje, e antes de eu falar isso, eu quero que você entenda. Ainda tinha um atributo que eu não falei. Davi sabia tocar. Davi sabia tocar sua harpazinha. Ele sabia conduzir e reger o louvor até o Pai. Ele sabia compor melodias e salmos e cânticos ao nosso Deus. Eu quero dizer uma verdade aqui para você hoje. Você pode até ser feio, você pode até não ter um carro, você pode até não ter nada, mas se você tem o nosso Deus, você tem tudo. Se você tem o nosso Deus, você tem tudo nessa terra. Atributos, talentos é algo que é raro na vida das pessoas, e quando você encontra, você se maravilha com isso. Você quer estar perto, você quer compartilhar, você quer beber da fonte do pastor, da pastora, porque existem talentos, frutos, atributos que Deus o concedeu a eles. E isso é raro, irmãos. Eles encontraram isso em Davi, sabe por quê? Porque Davi sabia o canal da onde os talentos via. Davi sabia o canal por onde os talentos via. Davi quando ele compôs os seus salmos, ele começava a exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele começava a fazer salmos que mexia na alma, que mexia com Deus. Pessoas que têm intimidade com Deus
pessoas que têm relacionamento com Deus. Essas pessoas, irmãos, é aquelas que o mundo está procurando, não procurando os mentirosos, não procurando os falsos, não procurando aqueles que têm dinheiro, mas aqueles que têm a presença, de Deus na sua vida. Nós estamos cansados de um evangelho mentiroso, que muitos crentes estão pregando. Nós estamos cansados de um evangelho que não opera mais nada, que não faz mais nada. A Bíblia diz: se a palavra dele não muda, então aonde está o erro? Não está na Bíblia, está naqueles que querem carregar a Bíblia em seu coração, que não se consertam, que não vivem uma vida com Deus. Você quer ver o tempo de Deus chegar na sua vida? Tenha talentos, tenha dom, se esforce, busque, porque a oportunidade vai chegar. Eliabe era um homem de guerra, sim, mas era um homem relaxado. Davi era um pastorzinho de ovelha, mas estava treinando todo dia no campo a sua harpa, recebendo um talento de Deus, porque no momento certo ele ia usar aquele talento, e seria aquele talento que levaria ele a um lugar que ele nunca foi, que ele nunca viu, que ele nunca imaginou de estar lá. Davi foi habitar na casa do rei, e a Bíblia diz que quando o espírito de vinha atormentar Saul, quando ele vinha atormentar Saul, Davi tocava a harpa, e a Bíblia diz que o espírito de Saul se apegou com o de Davi. E aí Davi manda uma carta para o pai dele e diz: Saul manda uma carta para o pai de Davi e diz: eu quero ele na minha casa, esse menino. Mas espera aí que o plano de Deus ainda não parou. O propósito de Deus começou agora. Aquilo que Deus tem para o homem, aquilo que você acha que você já entendeu, aquilo que você já recebeu de Deus, um carro, uma casa, uma família abençoada, e aonde você está aqui, é só o começo do que Deus tem para você. Ei, começou agora, você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode baixar sua cabeça, porque Deus começou a trabalhar na tua vida agora. É só um pequeno plano que Deus está revelando, para que tu entenda o que Ele quer te dar de verdade. E aí, você vai entender comigo esta verdade tão profunda que eu vou falar agora. Deus causa uma situação. Levanta-se um gigante em Israel chamado Golias, um gigante cheio de potência, destemido, violento, matador. Ninguém tinha como lutar com este homem, porque era um homem que ele era um homem grande, forte, um homem de guerra, acostumado a manusear as armas, as artes das armas. Sim, ele era um homem grande. Agora, irmãos, Davi vai ter com o povo. Quando ele chega lá com o povo, ele pergunta: o que está acontecendo? Sabe o que o povo diz? O povo diz assim para ele: ei, tem um homem que está afrontando o Deus de Israel. Tem um homem que está por 40 dias afrontando Israel, e não tem ninguém que tenha coragem de lutar com ele, e não tem ninguém que tenha coragem de ir lá e dizer para ele que ele está equivocado, que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é real, que o nosso Deus vai mudar, que o nosso Deus, aleluia. Oi, som. Não tem ninguém que tenha coragem de enfrentar esse gigante. Não encontrou ninguém em Israel com as convicções, com as forças, ou até mesmo com as suas artes de lutar com aquele gigante. Não tinha ninguém. Davi chega lá e diz: quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Quer saber o que é incircunciso? É alguém que não tem pacto com Deus, ninguém que não tem nenhuma conexão, pessoas que não têm nenhuma ligadura, nenhum intrínseco com Deus. Ele não tinha nada com o nosso Deus. E Davi disse: quem é esse incircunciso? Porque eu tenho um pacto, eu sou circuncidado. Então quem é esse incircunciso que afronta o Deus de Israel? Quando ele chega naquele lugar, ele diz, vai lá com Saul e diz: eu vou lutar com esse homem. Saul disse: como tu vai lutar com esse homem? Tem uma criança. Imagina comigo, irmão, vem cá, vem comigo. Imagina uma criança desafiar um gigante de quase 3 metros de altura. Um jovem de 15 anos, com um estilingue na mão, que aqui no Ceará a gente conhece como baladeira. Como é
que ele tinha condições de destruir um gigante, de derrubar um gigante. Na ótica humana não dá para compreender, no nosso entendimento racional, cognitivo, não dá para compreender. Isso é além do normal, isso é anormal, não tem compreensão isso. E ele diz: eu vou destruir esse gigante. Quando ele chega com Saul, escute o que eu vou falar e você vai repetir comigo. Olha o que Davi disse, diga comigo: o que eu vou ganhar se eu derrubar esse gigante? Você percebe aonde está a estratégia? Você percebe aonde está a chave, a ferramenta? O que eu vou ganhar se eu derrubar esse gigante? Aí dizem assim para ele: tu vai ser isento de imposto, tu e tua família, tu vai casar com uma filha do rei. Eu acho que o coração dele quase explode nessa hora, quando disseram que ele ia casar com a filha do rei. Eu acho que aqueles sentimentos de emoção acelerou o mar dentro do coração dele, porque imagina, irmãos, casar com uma filha do rei, um pastorzinho de ovelha desconhecido, no meio do mato, sentar ali do lado do seu rei, e casado com a filha do rei, é algo maravilhoso. Mas o plano não era só esse. Isso é só uma porção, uma pitadinha de Deus na vida de Davi. E quando ele fala essas coisas, ele diz: olha, eu vou destruir ele, eu quero esta recompensa aí, eu quero. Aí olha o que acontece. Saul diz: tu vai mesmo, menino? Tu não está ficando perturbado da cabeça, não? Tu não tomou aquelas coisas que enlouquecem a pessoa, endoida, como é o nome? Remédio? Me ajuda aí, me ajuda. Hã? Isso, tu não tomou Gardenal, não, hoje? Tu não está perturbado do juízo, não? Como é que tu tem 15 anos e quer derrubar esse gigante? Eu vou matar esse gigante. Mas tu vai fazer o que lá? Eu vou matar. Aí Saul diz: esse menino está ficando doido mesmo, esse menino é abestado. Então tá bom, meu filho, tu vai? Então pega a minha armadura e leva. A Bíblia diz que quando Davi vestiu a armadura, irmão, eu acho que ele sumiu, ele ficou tão pequenininho na armadura, que não tinha nem como ele andar. Ele disse: não, tira isso de mim. Você sabe por que Davi falou isso? Porque é algo no mundo espiritual que nós precisamos entender. A armadura do irmão é dele, a armadura do fulano de tal é dele, mas a armadura que Deus te deu é sua. Você não pode se revestir com a armadura de ninguém, você não pode pedir a ferramenta de ninguém. Ei, se a sua ferramenta está cega, mola ela, porque Deus quer usar a tua ferramenta, porque Deus quer usar aquilo que Ele te deu. E isso é tão profundo que eu vou falar para vocês, que a armadura de Saul revela, sabe o que? Revela medo. Ele estava tão amedrontado. Saul não era pequeno não, ele era grande, forte, robusto. Ele estava também amedrontado com este homem filisteu, e ele quis botar aquela armadura cheia de medo em Davi. Davi, tira essa armadura de mim, porque ela está possuída de medo, porque o meu Deus é um Deus de convicção, o meu Deus é um Deus da batalha, e Ele nunca perdeu uma guerra. E a Bíblia diz que ele vai em direção ao gigante, e ele leva só uma baladeirinha lá, com 5 pedrinhas que ele escolheu na beira do rio lá. E a Bíblia diz que ele mira, meu irmão, é só uma, na testa do gigante. Não é isso que eu quero pregar, mas olha o que eu vou dizer para você. Me diga o que promoveu Davi. Sabe o que promoveu Davi? Sabe o que vai te promover? Aquilo que mais te causa medo, aquilo que mais te causa pavor, aquilo que mais te causa, você fica tão amedrontado, tão cabível, tão cabisbaixo, tão diminuído, que aquilo sempre está lhe vencendo, que aquilo sempre está lhe consumindo, lhe matando, lhe colocando para baixo. Porque a Bíblia diz que ele foi afrontar Israel por 40 dias e não se levantou ninguém. Aquilo era um espanto, era um terror, era um medo para Israel. Mas se levantou um pequeno menino, com um coração cheio de Deus, com as convicções tão reais, tão verdadeiras, que Deus honrou a fé deles. Eu não sei o que tu tem enfrentado, eu não sei qual tem sido o gigante que tem te afrontado, eu não sei se tem sido o medo de você ser uma pessoa que você ainda não é, o medo de você ser uma pessoa melhor. Eu não sei qual é o gigante, você sabe que tem te afrontado. Eu quero dizer uma coisa para você hoje: se você não partir para a guerra e enfrentar esse gigante de frente, ele sempre vai te perseguir. Ele sempre vai dizer para você: você é um covarde,
você não pode, você tem medo, você é um amedrontado, você não consegue. Mas se você for como Davi, eu posso, eu consigo, eu vou matar esse gigante, eu vou partir ele no meio. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Se você tiver essas convicções, você não vai viver assim. Davi, escute o que eu vou dizer. Davi, o que promoveu Davi foi o gigante. Davi só sai do anonimato porque ele decide afrontar aquilo que causava mais medo na terra. Ele só sai, o que vai promover você, não é você lá na empresa, não é você ter um carro, ou ter uma casa boa, ou você ser uma pessoa cheia de intelectualidade, não. O que vai promover você é aquilo que te causa mais medo na tua vida. O que vai promover você é aquilo que lhe assusta, é aquilo que lhe traz, irmãos, um amedrontamento, que você não tem coragem de ir mais para frente, você estagna, você para, você volta, aí corre e para, aí você volta, corre e para, porque está um gigante aí. Há uma barreira de gigante na tua vida. Eu te convido a fazer uma coisa hoje. Ei, vamos para a guerra. Vamos destruir esse gigante que causa medo. Vamos botar esse gigante por terra, que tem tentado afrontar a nossa família, a nossa casa, as nossas convicções, o nosso chamado. Vamos derrubar esse gigante. O que promoveu Davi não foi ele ter levado comida para o irmão dele, Eliabe. Não foi ele ter ido para a casa do rei Saul, não. O que promoveu Davi foi o gigante. Foi aquele que causava mais medo em Israel. É isso que vai promover você. Diga comigo: o gigante será a ponte para a minha promoção. O gigante será a ponte para eu longrar no êxito de Deus. Você só vai seguir as promessas tintim por tintim, parte por parte, se você enfrentar o seu gigante. Cada um tem um gigante aqui. Cada pessoa tem algo que lhe causa medo, barreiras, dificuldades. Cabe a você identificar onde está o medo. Cabe a você identificar onde está o gigante na sua vida, na sua família, no meio da sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, na sua área emocional, cognitiva. Cabe você saber aonde está o seu gigante. E é preciso você entender que se você não enfrentar o gigante hoje, ele vai continuar te perseguindo, ele vai te continuar colocando para baixo, ele vai continuar dizendo que você não é o nada, que você não consegue, que você não pode. Eu vim como profeta aqui hoje para dizer que você pode, você consegue, você vai chegar lá. Ei, querido, dá um glória a Deus para Jesus aí. Se nós não fizermos uma loucura, nós vamos continuar apanhando, nós vamos continuar sofrendo. Se nós não disser basta, chega, eu vou decidir essa parada hoje, nós vamos continuar assim como estamos, cabisbaixos, derrotados, oprimidos, amedrontados. Não, está na hora de nós mostrar para este mundo, para aquele gigante, que nós temos o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei da guerra, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a estrela de Davi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é, o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Não há outro Deus além dele. Davi disse: tu vem comigo com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Quer saber a ferramenta certa? É o nosso Deus. Usa ele, usa o nosso Deus, meu filho. Usa ele que você vai ganhar a guerra. Bota ele na frente, porque ele vai resolver a tua causa. Ele vai resolver a tua causa. Olhamos para Davi, eu me encanto com esse moço. Pois é um moço de muitas convicções, de muita fé, coragem, que aos nossos olhos nós vamos dizer que ele é um abestado, que ele é um doido. Imagina eu sair daqui e chegar lá no meio daquela estátua lá e começar a falar que São Padre Cícero lá não faz nada, que ele é só um pedaço de gesso, que ele é só um pedaço de madeira. O que vai acontecer comigo lá, você tem ideia? Ou eu vou ser apedrejado, ou eu vou ser espancado, ou vai acontecer alguma coisa comigo ali. Mas quem tem convicção faz isso, quem tem fé em Deus faz isso, porque o meu Deus vai te guardar.
Mas diga comigo, não é doideira? Hã? Disseram que Davi era só uma doideira, era só uma emoção. Não, meu filho, não é emoção não. O que Deus colocou no teu coração não é emoção não, é a plena convicção de Deus. É o meu Deus que já está trabalhando. Esse gigante vai cair hoje. Quantos acreditam assim? Esse gigante vai cair hoje. Levanta a mão aí, levanta. Esse gigante vai cair hoje, e a tua vida não vai ser mais a mesma. Fique de pé, irmãos, fique de pé. Eu quero chamar aqui a minha esposa para louvar. E eu vou dizer uma verdade para você. Ou você decide a sua vida hoje, ou você fica como você está. Ou você vive oprimido, cabisbaixo, derrotado, dizendo que você não é o nada. Ou você pega essas palavras e faz um tapete para você passar por cima. Ou você pega essas palavras de derrota que lançaram na tua vida, dizendo que tu não ia conseguir, que tu não era capaz. Ou tu faz um chapéu para você pisar em cima, ou você faz um chapéu mexicano para você botar na cabeça. Você vai escolher hoje. Você tem o poder da decisão. Só você pode fazer isso, porque o meu Deus já está te dando graça, já está te dando vitória, já está te dando todas as convicções, toda a fé que você precisa. Quer crer nesse nosso Deus? Você vai viver dias que você nunca viveu. Quer acreditar nesse nosso Deus? Você vai viver tempo de promessa, que será, como o pastor falou, esse é o ano da superação. Quantos crê assim? Quantos crê? Este é o ano da superação, e nós vamos ser diferentes na terra. Nós somos filhos de Deus, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que é temível em toda a terra, o Deus que é soberano, que é um Deus de luz, um Deus de glória, um Deus de poder. Nós vamos ser o povo diferencial nessa terra. Este ano, diga comigo, este ano será o ano da minha vitória. O ano que eu nunca vivi. Eu vou alcançar o sobrenatural de Deus na minha vida. Dê um glória a Deus para Jesus aí. Bota esta palavra no teu peito e levanta, porque você pode. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você quiser vir aqui para frente, venha. Eu não vou escolher ninguém. Negócio de tu estar em pecado. Não, eu quero chamar vocês. Vem aqui para frente. Muda a tua vida hoje. Vem Davi, vem Davi, vem. Enfrenta o teu gigante de frente hoje. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Será o ano da tua mudança. Quem tem sido o gigante, irmão? Quem tem sido o impedimento na tua vida? Quem tem te afrontado? Quem tem te colocado para baixo? Quem tem te diminuído? Vem aqui na frente, venha. Você vai passar por cima desse gigante hoje. Eu quero estar. Vem. Vem fluir. Quem tiver enfermo, vem para frente também. E transbordar meu coração. Vem, querido. Quero pronto estar. Meu Deus. Pra sentir e conquistar. Você vai receber uma glória do nosso Deus. Toda palavra de derrota na tua vida, toda palavra de que te colocaram para baixo, dizendo que tu não conseguia, dizendo que tu não podia, essas palavras estão se transformando num tapete, porque você vai passar por cima delas. Você vai passar por cima delas. A tua vida será diferente. Você vai voltar a sonhar de verdade. Você estagnou porque o gigante se levantou, mas hoje o gigante está caindo por terra na tua vida. Você vai receber a unção de Deus agora, mas tão tremenda, mas tão tremenda. Pega aí, ó.